Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Queremos nessa noite pregarmos a mensagem da Palavra de Deus em João capítulo 15, verso 15. É um texto importante na nossa vida, na vida daqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo, e cremos que o entendimento dele trará benefícios à vida de cada um de nós. Oremos primeiro. Senhor, nós damos graças a Ti porque Tu tens cuidado das nossas vidas. Obrigado pela semana que o Senhor nos concedeu, pelas bênçãos, pelas respostas às orações. Somos gratos porque vemos a Tua intervenção. Obrigado porque temos no Senhor Jesus, o nosso amigo. Sabemos que foi por escolha dele, não nossa, porque nós, como pecadores, nunca o escolheríamos. Por isso nós somos gratos a Ti pela Tua intervenção, a Tua providência nas nossas vidas. Pedimos agora, durante o tempo em que estudamos a Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Espírito possa trabalhar e aquietar o coração de cada um de nós para ouvirmos a Tua voz. Peço a Deus por aquelas pessoas que não são crentes, que estarão escutando, para que o Teu Espírito haja em suas vidas, abrindo-lhes as mentes para entenderem a Tua verdade e assim serem convertidos ao Senhor Jesus. Eu oro no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Evangelho de João, capítulo 15, é um capítulo que trata do ministério futuro dos apóstolos. Inicialmente pensamos, claro, nos 11, mas devemos também pensar em nós que somos a igreja. É um discurso para todos que são crentes no Senhor Jesus Cristo. O bloco que vai até o verso 17 tem como ponto-chave o verso 16, que nós leremos um pouco mais à frente. Jesus quer que todos nós entendamos que o chamado à salvação e, por conseguinte, ao ministério não é escolha nossa. Jesus tem a prerrogativa da escolha. E para tanto o Senhor Jesus torna algo ilustrativo dentro da relação dele com os discípulos e usa a figura da videira e dos ramos, que é um texto bastante conhecido para nós, as partes iniciais do capítulo 15. O objetivo do Senhor Jesus é que todos nós possamos entender que Ele quer que produzamos fruto. E aí podemos nos valer das palavras de A.B. Bruce, que diz assim: o desejo de seu coração é que seus discípulos sejam espiritualmente frutíferos. Na prática, ele exclama: fruto, fruto, meus discípulos, vocês são inúteis a menos que produzam fruto. Meu Pai deseja fruto e eu também. Jesus, depois de falar sobre essa permanência do ramo na videira, e falando também da questão da produção de frutos nos versos de 1 a 6, vai falar de exigências, como quantidade e durabilidade, nos versos de 7 a 15, porque ele diz assim, a respeito dessas verdades da videira e do ramo. E novamente citando o A.B. Bruce, ele diz: todo o tratamento de meu Pai será regulado por um propósito de aumentar a produtividade. Fala essas coisas para que nós tenhamos essa figura do ramo e da videira na mente, enquanto nós ouvimos a mensagem. Por quê? Porque a nossa mensagem trata da escolha que Jesus fez para que os seus discípulos sejam seus amigos. E claro, essa relação tem como base o ensino da videira, dos ramos, da poda e dos frutos. E podemos resumir novamente nas palavras de A.B. Bruce, que ele diz assim: duas virtudes são necessárias para que as exigências sejam satisfeitas: diligência e paciência. E é isso que o viticultor, ou agricultor em algumas traduções, que é Deus Pai, tem. Ele é diligente, ele é paciente. Então, para pensarmos aí no verso 15, eu peço que você possa ler para nós, João 15, verso 15, diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer.
Então, pensando nesse versículo, temos uma proposição que é a escolha de Jesus para sermos seus amigos, eleva-nos para uma posição de destaque. E claro, nesse versículo podemos pensar em dois privilégios que nós vemos nessa posição de destaque que sermos amigos nos dá. O primeiro privilégio é o da dignidade, e nós vemos isso no início do verso 15, a primeira parte, quando ele diz, já não os chamo servos. Então, vai nos chamar agora então de amigos. E como é que nós vemos a dignidade nessa amizade? O Senhor Jesus valoriza os seus apóstolos, valoriza a nós como seus discípulos ao nos chamar de amigos. Ele qualifica o relacionamento ao dar um status ou uma dignidade maior e mais intimista, visando a vida de cada um, bem como o comissionamento ao ministério de ir e fazer discípulos de todas as nações. Então temos que recordar alguns ensinos anteriores, e esses ensinos realmente devem trazer um pouco mais de luz a esse paradoxo. Somos servos e somos também amigos. Somos servos no sentido do quê? De estarmos debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Pois Ele é o nosso Senhor e é o nosso Mestre. A nós, então, resta simplesmente a obediência. Somos servos, somos escravos. Nesse sentido, lembramos daquilo que o Senhor Jesus realmente fala, que nós não devemos realmente mais ter aquilo que nos é próprio ou qualquer outra coisa que seja nossa vontade, nossa ambição, nossos desejos, nossos planos, e negarmos a nós mesmos, rejeitarmos tudo que nos afeta e fazermos unicamente aquilo que é a vontade do nosso Senhor, do nosso dono, que também é o nosso mestre. Somos escravos, mas somos escravos que se tornam agora amigos. Em outras palavras, podemos dizer que nós temos essa dupla condição numa atitude que caracteriza esse laço de relacionamento. A amizade de Cristo conosco implica em obediência ao nosso Senhor, bem como na função de servos também somos chamados a obedecermos. Isso é também pertinente porque lá na relação da videira com os ramos, vemos a questão da permanência, em que o ramo só pode produzir frutos se estiver ligado à videira e dela se nutrir, o que realmente leva então ao princípio também da obediência. Então essa exigência é distintiva no relacionamento do Senhor Jesus e nós, os crentes, no tocante à amizade. Distintiva no sentido de que não é uma exigência na amizade entre pessoas. A exigência da obediência na amizade tem um objetivo que é o da exclusividade. E como é que nós vemos isso? Então a exigência que o Senhor Jesus faz difere das nossas posições na construção e seleção de amigos. A exigência de Jesus tem por base a sua santidade e a sua soberania. Em João 14, 21, Jesus diz que quem o ama guarda seus mandamentos. Guardar é obedecer. Nisso se entrelaça a questão da amizade e do amor. Semana passada preguei sobre a fidelidade de Deus. O nosso Senhor e Salvador é Deus fiel e é fiel na sua amizade para conosco, porque Ele quer aquilo que Ele quer, Ele fará em nós. E por ser nosso amigo, Ele fará tudo e de tudo que nós como amigos precisamos para uma vida abundante e uma vida que frutifique. Entenda, não significa que Jesus vai fazer tudo o que você quer, tudo o que você deseja, todos os seus sonhos, todos os seus gostos, todos os seus pensamentos. Nisso Jesus se diferencia de nós, enquanto nós, com os nossos amigos, estamos às vezes prontos a fazermos tudo o que Ele quer, corremos atrás de tudo que aquele amigo deseja ou precisa. Por quê? Porque o nosso Senhor, amigo e fiel, Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que isso signifique dor e perda, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos ter uma vida abundante.
O atributo da amizade em Deus tem o mesmo sentido que nós entendemos por amizade? Será que nós pensamos na amizade como um atributo de Deus? Realmente não sei se o meu professor de teologia sistemática, se escutar essa pregação, vai dizer que ele concorda que a amizade é um atributo de Deus. Não vamos encontrar esse quesito nas teologias sistemáticas por aí. Pode ser muito mais uma invenção que nós podemos colocar aqui. Mas nós vemos sim realmente a questão da amizade como uma qualidade de Deus. Talvez possamos pensar, não seria meio impiedoso pensar Deus é amizade? Na verdade, seguindo aí um pouco o Dr. Carlson, ele diz que não há nenhum verso na palavra que dê a Deus a ideia de ser o sujeito de alguma frase, de algum pensamento sobre amizade. Normalmente, Deus é indicado no predicativo. Abraão, amigo de Deus. Lázaro, nosso amigo. Vocês serão meus amigos se... Como é que nós podemos descrever uma amizade? Partindo daquilo que nós conhecemos, dos nossos relacionamentos e pensando em Deus. Amigos muitas vezes precisam de um conselho. Telefone, escreve, passa um WhatsApp pedindo alguma orientação para um amigo. Deus não precisa disso. Amigos têm necessidades. Dinheiro, conversa, companhia, um bom bate-papo. Deus não precisa disso, Deus não tem essas necessidades. Amigos erram e para reatar a amizade precisam reconhecer o seu erro. Voltar até o amigo e reconhecer como erraram. Deus não erra. Aqui as palavras do Senhor Jesus ganham ainda um significado maior e melhor quando nós pensamos nos dados históricos que compunham a época do Senhor Jesus Cristo anterior e posterior por alguns séculos. Talvez até nos dias de hoje poderíamos pensar nisso. Nos tribunais romanos, quando se usava a frase amigos do imperador, designava conselheiros mais próximos desse imperador. Usando as palavras de Barclay, ele diz: eles sempre tiveram acesso ao rei. Eles ainda tinham o direito de entrar no quarto, no aposento do imperador ao amanhecer. Esse imperador, esse rei, falava com eles antes de consultar seus generais, seus vereadores, seus estadistas. Podemos pensar na parábola que o Senhor Jesus contou, do amigo importuno em Lucas capítulo 11, versos de 5 a 13, como uma ilustração de certas evidências que nós podemos tirar da amizade. O ensino da palavra, na verdade, é sobre perseverança na oração. Só para relembrar um pouco essa parábola, um homem chega na casa do seu amigo altas horas da noite. O amigo escuta ele bater, abre a porta e o recebe na sua casa. Que alegria! Você, uma visita inesperada, mas meu amigo, entra, senta, vou te preparar um banho. E assim, na amizade, muitas vezes acontece dessa maneira, sem hora marcada, sem agendamento. Só que nesse caso, o cidadão foi pego num dia muito ruim, não tinha mais nada para comer. Na merenda da noite, a família comeu os últimos pedaços de pão. Não tem mais arroz, não tem mais feijão, não tem mais macarrão, não tem mais carne, não tem mais nada de comida. A situação realmente estava apertada para ele, estava apertado financeiramente. Uma situação constrangedora para quem recebe um amigo, recebe uma pessoa na sua casa. Daí vemos as atitudes desse homem como um amigo do coração. Ele não vai deixar o amigo passar a noite com fome. Provavelmente o cidadão andou muitas horas e estava brocado, esfomeado. O amigo hospitaleiro desenvolve algumas características da amizade: cuidado, cumplicidade, companheirismo, interesse no bem-estar do outro. Pega e veste a sua capa de cara de pau, põe lá a lamparina na mão e sai para a rua para ver se acha comida para o amigo, enquanto ele toma o banho
e se arruma, ele vai atrás de comida. E como nós entendemos, o Senhor Jesus tira as suas histórias, suas parábolas, com riquezas de detalhes, mas também vindas realmente de uma situação que envolve a vida comum. Então podemos entender que essa história provavelmente aconteceu. E aí o que acontece? O que Jesus coloca e diz? Se você ler bem a parábola, vai ver que esse homem chega com alguém e diz: amigo, chegou agora um meu amigo, e eu não tenho nada para dar de comer para ele. Por favor, me dê alguns pães e amanhã a gente acerta a situação. Agora, o que nós pensamos? O cidadão não vai para casa de qualquer vizinho. Talvez tivesse outros. Talvez até tivesse alguém lá que vendia pão, fosse uma espécie de padeiro naquela época. Mas o homem não vai para lá. Ele escolhe alguém que é amigo. E por que ele faz isso? Por que ele se dirige a esse amigo? Porque ele sabe que esse amigo tem virtudes, ele conhece a conduta desse amigo, ele sabe coisas da vida dessa pessoa, e nesse sentido, pode até entender, ele está financeiramente bem, provavelmente ele tenha comida mais farta, com fartura do que eu tenho. E pelos laços de amizade, ele não vai me negar, ele vai espernear aqui ou ali, mas ele vai acabar cedendo. E claro, na parábola, por fim, ele consegue os pães para dar ao amigo que chegou de madrugada. O amigo que é importunado na madrugada representa Deus. E nisso nós podemos então pensar na vida de oração, que nós temos em Deus um amigo, para o qual nós podemos nos dirigir e levar as nossas necessidades. Não importa a hora. Não importa o momento, não importa a tribulação, não importa a necessidade que nós tenhamos, que você tem, você pode ir e bater a sala do nosso Deus. Como amigo, ele vai abrir as portas e vai nos receber. Talvez demore em nos atender por motivos dele, mas ele nos ouvirá. Muitas vezes numa oração, estamos com o nosso coração, na verdade, com angústias, com certas dúvidas, com incertezas. Deus, por sua amizade para comigo, para com você, vai acalmar. Ele vai soprar o seu espírito que habita em você, habita em mim, talvez trazendo um versículo que nós temos guardado na memória, que nós estudamos, que nós lemos, que nós ouvimos, que nós decoramos. Isso vai nos ajudar, vai nos acalmar. Ele pode usar uma frase de uma música, vai relembrar essa música, vai funcionar como um bálsamo para nos aquietar. Amigo, amizade, nós vemos na pessoa de Deus. Podemos dizer que a amizade implica em amar. Deus nos ama, o Senhor Jesus nos ama e deu a sua vida por nós. Essa é a grande demonstração do amor. Dois versículos acima, em João 15, 13, Jesus diz que a maior demonstração de amor é dar a vida por um amigo. O amor na amizade tem exigências e tem consequências. Lealdade é a exigência na amizade, mas também é uma qualidade do amor. Aí eu penso numa palavra muito apropriada de C.S. Lewis, que ele diz: o único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. E essa é a verdade. O amor tem riscos e tem perturbações. Enquanto nós vivemos aqui, estaremos sim sujeitos a esses riscos e essas perturbações que o amor traz. Nessa relação da amizade, de amarmos o nosso amigo, teremos riscos e teremos perturbações. João 11, Jesus chama Lázaro de nosso amigo. Quando se reporta a situação que envolvia Lázaro já morto. Os judeus, um pouco mais à frente, vão concluir que Jesus amava Lázaro porque Jesus chorou diante do seu túmulo.
Mas Jesus considerava Lázaro amigo, não só dele, mas a do grupo de discípulos. Quero que você pare e pense seriamente nisto. Jesus escolheu você e chamou você para ser parte de um grupo seleto que pode se achegar a Ele sem precisar de protocolos, que tem a permissão de comer da mesa dele, de sentar-se a Ele em uma reunião a qualquer hora. Você tem franqueada a entrada. Não precisa de apresentações, não precisa de mais nada, simplesmente porque você é amigo de Deus. E você foi escolhido para ser isto. Como você desenvolve essa amizade? De que maneira você está sendo obediente? De que maneira você está sendo leal? De que maneira você está respondendo de maneira positiva à amizade que Deus lhe deu? O segundo privilégio, na parte B do versículo, fala sobre a intimidade. Porque ele diz, vocês já não são servos, vocês são meus amigos. O servo não sabe o que todas as coisas que o seu Senhor quer, só faz o que ele quer. Agora ele diz, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido para vocês. Então, ele nos oferece algo, e isso difere da condição de servo. E essa é uma grande diferença dentro do cristianismo. Aqueles que são chamados à obediência do senhorio, do Deus único e verdadeiro, também têm o privilégio de desfrutar da sua amizade. É o paradoxo, somos servos, mas também somos amigos. Aquilo que não se compartilha com o escravo, se compartilha com o amigo. Que tremendo é este amor do nosso Deus. E como a Bíblia descreve essa intimidade? Aí vamos pensar, na verdade, acerca de dois personagens. Deus diz de Abraão que ele era seu amigo. Isaías 41, verso 8, Tiago 2, verso 23, revelam essa verdade. Êxodo 33, 11 diz que Moisés falava com Deus face a face como os amigos fazem. Então, quando nós pensamos em Abraão e Moisés, aí nos textos vamos entender que essas pessoas como amigas de Deus revelam intimidade, amor mútuo, sacrifício, obediência. Carlson, na verdade, diz, Abraão e Moisés, os únicos personagens do Antigo Testamento que são chamados amigos de Deus, desfrutam de um extraordinário acesso à mente de Deus. Tanto que judeus depois, chamados judeus posteriores a partir de Moisés, especularam várias e várias vezes sobre as revelações não registradas que eles poderiam ter recebido. Ou seja, não foi só isso que Abraão passou de informação, não é só isso que Moisés escreveu sobre Abraão e sobre ele mesmo. Provavelmente esses homens tiveram muito mais revelações de Deus que não foram registradas, dada a intimidade, dada a atitude, o compromisso de obediência, de sacrifício que eles demonstram. Também entendemos que a intimidade se expressa em confiança e essa amizade se expressa também em confiança. Confiança é uma característica da amizade. Sloan diz assim, como em amizades perfeitas que a princípio compartilham todos os segredos de cima para baixo. E nisso nós vemos então o apóstolo João, escrevendo seu evangelho, começa se referindo a Jesus como o verbo da vida, o verbo encarnado. É a palavra, e palavra é um método de comunicação. Cristo desceu à terra em forma humana para revelar claramente Deus e a mente de Deus, para comunicar algo a nós. Como Deus encarnado, ele torna possível para que todos nós possamos ver a Deus. E é isso que ele diz, e é isso que nós vemos então o Senhor Jesus dizer, vocês são meus amigos,
porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai, eu dei a conhecer a vocês. O mestre dá ordens a seus servos, mas um amigo se comunica com seus amigos. O amigo compartilha a sua sabedoria e faz um engajamento para uma maior profundidade. A diferença entre servo e amigo é precisamente a confiança que se espera de um amigo, diz Murray. E nós vemos isso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele confiou aos discípulos, aos seus apóstolos, à igreja, a nós que somos igreja, a maior e a mais sublime mensagem nas mãos dos amigos. Ele escolheu homens simples, alguns com pouca escolaridade, homens em quem ele investiu tempo para capacitá-los a serem servos, ou seja, a prontidão para fazer a obra e sem reclamar de fazer a obra, sem questionar para onde ir e o que fazer. Senhor e servo. Ensinou esses homens a serem discípulos, a serem seus alunos, para que eles aprendessem as verdades da palavra e usassem essas palavras para serem transformados por ela. E pegarem essas palavras e ensinar outros a guardarem todas as coisas que ele ensinou. E agora, esses servos, discípulos, Jesus os chama a uma estreita comunhão, a uma íntima relação particular, mais privada, mais intimista, que é a da amizade, que é o do amigo. E nesse sentido, então, nós podemos ter esse privilégio maior, que nem servos e nem discípulos poderiam gozar, e é reservado para nós, para aqueles que são amigos. Os homens de grande influência, mundo afora, normalmente eles buscam confidenciar planos, problemas, dúvidas com os amigos. Alguns desses amigos se tornam conselheiros. Eles partilham de segredos que outras pessoas, ministros, primeiros ministros, secretários, diretores, superintendentes, não sabem, porque eles não têm acesso ao coração do rei ou do presidente. O amigo ou os amigos têm. E Cristo escolheu você e eu para sermos seus amigos. Isso significa que Ele dá a entender coisas que outros não conseguem. Talvez alguns dentro da vida da igreja se intitulem servos, discípulos, mas não são convertidos. Então não são amigos. Eles podem tentar fazer o trabalho, tentar viver a vida da igreja, mas porque eles não são convertidos, não são amigos. Aqueles que foram salvos pelo Senhor são servos, são discípulos, mas também são amigos. E é aos amigos que Jesus coloca à disposição a compreensão de verdades que são ignoradas por muitos. Somos elevados a essa posição de compreensão que muitos intelectuais, mundo afora, não conseguem compreender. Que para nós, às vezes, são coisas simples, como a substituição. Jesus foi à cruz e me substituiu a mim, pecador. Ou da reconciliação, porque falamos da amizade, em nós que éramos inimigos, recebemos o perdão, recebemos aí a remissão dos nossos pecados, e agora então a paz se estabeleceu entre aqueles que eram inimigos e nos tornamos agora amigos de Deus, reconciliados com Deus. A razão realmente é porque nós podemos entender essas coisas. Porque aqueles que são amigos, Jesus deu a fé, deu o Espírito Santo, deu a palavra e a possibilidade, então, por causa do Espírito, da fé, de entender essa palavra. São recursos, são meios da graça que Deus dá somente aos amigos, não a qualquer um. A amizade de Jesus pode ser exemplificada.
Jesus, como um verdadeiro amigo, advertiu a Pedro, que ele iria negá-lo por 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro não aceitou a advertência. O orgulho, podemos assim chamar, é como uma galinha que choca muitos ovos. E podemos chamar esses ovos de covardia, ira, blasfêmia, zombaria. E vai ter um momento em que isso vai nascer. O orgulho vai gerar covardia, ira, blasfêmia, zombaria. E é o que provavelmente aconteceu com o nosso Pedrão. Quando a confiança se quebra numa amizade, é difícil reconstruir. Eu creio que a maioria de nós já passou por essa situação, de ter um bom amigo, uma boa amiga e por alguma coisa há uma quebra de confiança. Em muitos casos, talvez essa amizade não se reconstrua mais. Pode ter acontecido o perdão, a confissão do erro, mas a amizade não conseguiu se reerguer mais. Nós, como pessoas, temos essas dificuldades. Agora, Jesus se torna o nosso exemplo e nos ensina a reconciliação que nós vemos na doutrina da salvação, ensina essa verdade. Só quem é amigo de Deus pode realmente entender e praticar essa verdade. Pedro negou Jesus naquela madrugada. Quando se deu conta, quando ouviu o canto do galo pela segunda vez, o que ele fez? Ele saiu para chorar. Lucas, no seu evangelho, diz que Jesus olhou Pedro, que chorava amargamente. Eu creio sim que aquele olhar do Senhor Jesus nos olhos de Pedro foi um olhar de amor, misericórdia, como se Jesus estivesse abraçando Pedro e diz: meu amigo, se erga, se levante e continue. Em João 21, versos 15 a 17, registra a conversa do Senhor Jesus com Pedro. Eu creio que nessa conversa Jesus está trazendo essa situação nas palavras de um amigo, do amigo fiel, do mestre, do Senhor, que quer sanar as dúvidas de Pedro quanto ao seu ministério e quanto à continuidade do seu discipulado. Ele vai tratar no coração do pecador naquele momento. Pedro negou 3 vezes e Jesus nessa conversa por 3 vezes pergunta se Pedro o ama. E Pedro responde por 3 vezes: tu sabes, eu te amo. E por 3 vezes Jesus dá comissionamento para o apóstolo Pedro para que ele pudesse apacentar as ovelhas e o rebanho de Jesus. O nosso Senhor Jesus aqui é o amigo fiel do apóstolo Pedro, que busca recuperar o seu amigo ferido por uma falha e pecado. Sei que muitas pregações e estudos se detêm no uso diferente das palavras para amor que Pedro usa e que Jesus usa nessa conversa. Penso que o Evangelho de João, e muito na literatura da época, essas diferenças elas eram irrelevantes. Podemos muito bem entender, isso que o Dr. Carlson diz, que eram palavras sinônimas, principalmente no Evangelho de João. Você pode pensar lá em João 5,20, a palavra que lá diz o Pai ama o Filho, a palavra amor é a mesma que Pedro usa, que é a palavra não é para amor fraterno, e não o amor altruísta. Chamo você para um olhar mais profundo nessa amizade proposta pelo Senhor Jesus. Quando há afeição, podemos dizer que há envolvimento. Envolvimento do tipo, é só chegar, entrar, sentar, deixar a conversa rolar, tomar um café, fazer um churrasco, bater um bom papo, tirar algumas dúvidas. Preocupação também com o bem-estar, como é que você está, o que está acontecendo, resolveu aquele problema. Fazer de tudo para ajudar, mesmo que seja chegar lá para dar uma dura, para puxar a orelha do amigo que está fazendo uma besteira, ou que está errado, ou que está em pecado. Do outro ponto de vista, como acontece entre nós, uma amizade pode ser ou se tornar superficial. Por quê? Porque às vezes nós estabelecemos amizade com alguém por termos algumas coisas em comum.
ou por uma certa convivência, mas não com intimidade. Não é a comunhão, não é aquele relacionamento que envolve saber coisas da vida do outro, para tentar ajudar, para tentar ser presente, conhecer seus sonhos, seus planos, conhecer virtudes e fraquezas, desejos e vontades. Não tem aquela sensação de querer estar junto por causa simplesmente de que eu gosto de você, eu te amo, você é meu amigo e eu tenho muito prazer em estar com você, independente da hora, do local, da roupa que você está vestindo. Muitos de nós somos assim com Deus. Muitos de nós cultivamos uma amizade rasa. Somos salvos, somos servos, somos discípulos, mas a nossa amizade é rasa. Às vezes podemos ser servos obedientes, dedicados, fazemos com esmero a obra. Somos discípulos, aprendemos muito bem a palavra, decoramos, sabemos muito bem das doutrinas, mas a nossa amizade com o Senhor Jesus, ela é muito rasa. Há vários bloqueios que estamos colocando. Deus, o Senhor Jesus, sabe tudo sobre nós. Agora, você sabe muitas coisas sobre Deus? Você conhece o que Ele gosta e o que Ele não gosta? Você o convida para ir com você a qualquer dos lugares que você gosta? Ou há certos espaços que você diz para Deus: olha, Deus, fique aqui fora, porque lá dentro não é lugar para você. Ou, Deus, eu não convido o Senhor para entrar. Eu vou ligar meu computador, vou ligar minha TV, por favor, vá para o quarto, dormir, descansar, vá para o banheiro, vá lá para fora, vá cuidar de outras coisas, porque eu tenho a impressão de que o que você vai ouvir ou ver de mim vai trazer tristeza, você vai ficar bravo comigo. E quando pessoas perguntam a você sobre o seu grande amigo, você tem poucas informações a dar. Desconversa, sai de fininho, triste por ter um amigo assim. Não é? Tristeza ter um amigo assim. Quero terminar essa mensagem, essa pregação com a história de um hino e seu autor. Um homem que revela que era amigo de Cristo, obediente ao Senhor como servo. Ele ama o Senhor, que é o seu mestre, que é o seu amigo. Ele é fiel àquilo que ele aprendeu de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Joseph Scriven, ele é o autor do hino Em Jesus Amigo Temos. Ele teve uma vida de grande tristeza. Um dia antes de seu casamento, a noiva morreu afogada. Essa tragédia o colocou num estado de melancolia que marcou o resto de sua vida. Apesar de seu temperamento desesperançado, o poder e a presença de Deus eram evidentes na vida de Scriven. Ele era um filântropo, era um cristão piedoso. Scriven teve a reputação de um homem cristão que era do tipo que tira e leva a lenha para as viúvas pobres. Aquele que era capaz de ver as pessoas doentes que não podem pagar e dar as coisas para elas. Para outras pessoas, Scriven foi o amigo que eles tinham em Jesus. Scriven escreveu esse hino para consolar sua mãe num tempo de tristeza dela. Ele não revelou que foi ele que escreveu. Não disse a ninguém. Mas um dia alguém descobriu lá no sótão da casa dele os rascunhos. Scriven foi questionado sobre o rascunho e simplesmente disse: Deus e eu escrevemos. Senhor Deus, nós agradecemos porque temos no Senhor o nosso amigo. Alguém que nós podemos nos achegar a qualquer momento, em qualquer situação. Ajuda-nos, Deus, a sermos excelentes servos, excelentes alunos, mas também excelentes amigos do Senhor. Que haja entre nós intimidade, que haja na nossa relação comunhão, profundidade
e não uma vida rasa. Que saibamos chegar ao Senhor em qualquer hora e estarmos dispostos a levar o Senhor conosco em todo e qualquer lugar, sem termos vergonha do Senhor. De batermos o nosso peito e dizermos: Deus é meu amigo. Obrigado a Deus, porque no Senhor nós realmente temos um amigo fiel, que ouve as nossas orações, que nos traz o consolo, que nos traz o conforto, que nos carrega, que nos sustenta, que nos dá a direção. Agradecemos pela amizade que o Senhor deu a nós, que o Senhor nos escolheu para sermos seus amigos. Louva o Senhor no nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre todos nós. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber